Olá, Regina Araújo falando, tudo bem com você? Eu desejo que sim. Hoje é quarta-feira, 26 de agosto de 2020, agora são 10h44 da manhã. Peraí. Vamos ao Forex. Deixa eu mostrar para você aqui, ó, como é que você consegue fazer 8 dólares, 10 dólares, pegando os movimentos de impulsão do mercado, tá? Para isso você precisa fazer o quê? Precisa estar observando o mercado, saber da movimentação do par que você vai operar, ou do ativo. Quando eu falo ativo, eu falo, pode ser ações, pode ser índices, enfim, aqui eu estou operando um par, que é o GBP-JPY, que é o par que eu mais gosto de operar, em qualquer tempo gráfico, tá? Acima de 15 aí, é gostoso de operar. Aqui eu estou no H1, tempo gráfico de 1 hora, e se você observar aqui, ó, essas linhas laranjas são todos os pontos de região de suporte e resistência importantes, tá? Se você observar aqui, ó, desde o começo do dia, era umas 6 horas da manhã quando eu vim aqui para o computador, que o GBP-JPY está lateralizado nessa região, ó. Lateralizou e aqui eu tenho pontos importantes, né, de suporte e resistência, onde o preço tenta passar por algumas vezes e não consegue. Deixa eu ver se eu consigo anotar aqui com a canetinha. Vamos ver se ela não vai travar. Ó, resistência, ou suporte. Tá travando já a canetinha. Ó, todas essas regiões aqui, ó. Quando ele não consegue passar por esse suporte, são regiões importantes, tá? Minha canetinha já começou a travar. É que eu tava usando ela para fazer outros estudos e aí eu fechei o programa e às vezes quando fecha acontece isso. Enfim. Então, ó, se eu diminuir o zoom do gráfico, você vê que aqui é uma região de suporte importante, ó. Aqui atuou como suporte, aqui, ó, como resistência, jogou o preço para baixo, ó, resistência, jogou o preço para baixo. Então, aqui é uma região importante. Beleza. Essa é a primeira definição. O preço, ó, tá numa tendência de alta forte, né? Ó, no H1, se a gente olhar no H1, ó, ele tá numa tendência de alta. Se eu vejo que ele tá numa tendência de alta, eu vou pensar em compras. Beleza. Verifiquei tendência, verifiquei regiões, suportes e resistências importantes. Tudo isso eu só vejo no tempo gráfico que eu vou operar, tá? Eu não fico olhando outros tempos para poder fazer as minhas entradas ou permanecer na operação. O tempo gráfico que eu vou operar é o tempo que eu analiso tudo. Aqui, ó, eu tenho uma região crucial, porque é a região dos 140 mil, ó. Ó. Então, aqui é uma resistência importante. Se você é daquele tipo de pessoa que não gosta de ficar segurando a operação, não se sente confortável, não se sente seguro, o ponto de saída é aqui, ó. Por quê? Porque eu sei que a região dos 140 mil é um número redondo, é nível psicológico, segura e atrai o preço. Então, se eu não quero ver o preço fazer uma perna de correção contra mim, ou dar uma enxugada aqui, andando contra mim, o que eu faço? Eu saio na primeira região de resistência importante. Eu tenho essa região aqui, que é muito mais importante, além dela já ter atuado lá atrás como outras regiões de resistência, porque é os 140 mil, que é número redondo, nível psicológico, segura e atrai o preço. Beleza? Legal. Ó, o meu stop, na verdade, ó, ele tem que ficar aqui, ó. Quando eu entro na operação, eu tento buscar o menor preço de stop, tá? Para essa minha operação. Então, essa vela foi a vela que originou a minha entrada e o stop está na mínima dela, ó. Stop de mais ou menos 5 dólares, né? 4 dólares e 80, daí o quê? 100 pips. 100 pips? Não, 10, na verdade. 10 pips. E eu estou trabalhando com lote de 0,05.
Quanto eu preciso ter de margem para operar com um lote de 0,05 no GBP/JPY? Mais ou menos 14 dólares, tá? Mas isso não quer dizer que você vai ter só 14 dólares na sua conta e vai entrar para operar com um lote de 0,05. Por quê? Porque você precisa ter uma margem, uma folga para deixar o preço respirar, que é o mesmo que o preço andar contra você antes de ir até o seu objetivo. E outra, quando chega a 70% de negativo da sua conta, a corretora também fecha a sua operação, tá? Quando você estiver no risco aí de 70% do capital que você tem na conta, a corretora, para te proteger, zera a sua operação, tá? Então, não adianta eu entrar aqui com uma margem de 14 dólares para operar com um lote de 0,05, que na primeira puxada contra aí de 5, 6 pips, eu já sou estopada, tá? Então, tem que saber tudo isso. Aqui no canal tem uma playlist com o básico que você precisa saber sobre Forex. E se essa playlist não te atender, basta você entrar no YouTube aí e digitar o que você quer saber, que tem muitos outros vídeos aí que te ensinam tudo que você precisar e quiser aprender, ok? Então tá. A minha saída tá aqui, ó, na região do 345, que dá mais ou menos 54 pips, aí dariam 25 dólares. Então, se o preço for atingido aqui, né? Se o alvo for atingido aqui, eu vou ter aí um ganho de 25 dólares, arriscando perder mais ou menos 5, tá? Relação risco-retorno 5:1. Se o preço tiver força para romper essa região aqui dos 140 mil, ele tem a maior probabilidade de ir buscar lá em cima, ó, o próximo número redondo, que é quem? É o 500, ó. A altura dos 140, 500, tá? Ele tem força para ir buscar esta região. O que você pode fazer? Você pode zerar sua operação aqui e botar 10 dólares no bolso. Isso aqui é manejo de trade de cada um, tá? E botar os 10 dólares que ele está te dando aqui no bolso, que aqui é uma região de resistência importante. Ou você pode proteger a sua operação próximo do zero e deixar o trade andar, que é o que eu vou fazer. O que o preço pode fazer aqui, ó? Vou pegar essa canetinha porque a minha tá falhando, ó. Então, ele pode romper aqui, ó, mais ou menos, tá? Ó. Aí, o que eu espero que ele faça? Que ele volte, ó, que ele volte 50% do candle anterior para testar, né? Que ele faça uma correção de até 50% do movimento do candle anterior, que seria mais ou menos aqui, ó. Se eu olhar esse topinho aqui, ó, que seria mais ou menos aqui, ó. Então, eu espero que ele faça a correção, né? Ou um pequeno movimento de pullback até essa região. Se ele passar daqui, aí ele vai inverter o movimento, né? Essa resistência foi uma resistência forte, importante, em que ele não conseguiu passar. E aí ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar renovar a mínima, né? Ele vai romper essa mínima aqui, ó. Ele vai romper essa mínima e vai romper essa região de suporte importante, ó. Se ele perder essa região de suporte, ele pode vir buscar essa região e a média de 200 períodos, tá? Então, eu aceito que o preço volte contra mim até essa região aqui, ó. Vai me dar $1,46, vai pagar pelo menos o spread da operação. Eu arrisco que o preço volte contra mim aí mais ou menos 9 dólares, né? De até onde ele já foi aqui, que ele estava dando quase 11. Eu aceito que ele volte contra mim mais ou menos 9 dólares, almejando um alvo maior. Se eu almejo um alvo maior, algum risco eu tenho que correr. E é esse o risco que eu estou disposta a correr, de deixar o preço voltar contra mim. Uma boa parte do que ele já estava me dando lá em cima, ó, quando ele conseguiu romper a região dos 140 mil,
para atingir um objetivo maior, que seria lá no alvo de 140.510, tá? E se o preço me tirar no stop de proteção aqui e ele segurar nessa LTA, eu faço uma nova entrada, tá? Se eu perceber que ele veio aqui, só me estopou e ele segurou nessa região aqui, ó, fazendo um fundo mais alto do que o fundo anterior, eu entro de novo, tá? Beleza, então essa é a visão olhando para o gráfico limpo, tendo aqui só uma média de 200 períodos para você ter uma base que preço acima da média de 200 eu posso ter um cenário comprador e abaixo da média de 200 eu posso ter um cenário vendedor, tá? São probabilidades. Legal, mas você tem muita dificuldade de analisar o gráfico limpo. Você não consegue enxergar da maneira que eu enxergo. Um dia você vai enxergar. O tempo de tela vai trazer isso para você. Então, quanto mais você estudar, quanto mais você ver gráfico, quanto mais você estudar um ativo específico, eu falo sempre isso, principalmente no Forex. Por quê? Porque o Forex tem uma infinidade de ativos para você operar. O ideal é que você eleja aí 4 ou 5 ativos para operar, pode ser pares, entre eles índices, enfim. Que você estude a movimentação desse ativo para que você entenda como é que ele se movimenta, quais são as razões que faz com que ele ande mais ou ande menos, quais são os melhores horários para você operar aquele ativo, tá? E tudo isso você adquire com tempo de tela. Então, quanto mais você estudar, quanto mais você analisar gráfico, mais craque, né? Mais fácil vai ficar para você a leitura, ok? Então tá, você não consegue enxergar o gráfico limpo assim, essas entradas que eu enxergo. Legal. O que você pode fazer? Médias móveis, tá? Então vamos lá. Médias móveis e RSI. Ó, é o mesmo tempo gráfico, o mesmo ativo. Olha aqui, ó. A mesma lateralização aqui, ó. Ele ficou lateral aqui, ó. É o mesmo gráfico. Então é a mesma região. Aqui, região de suporte importante, resistência dos 140 mil que ele já rompeu 2 vezes. Agora ele precisa romper essa máxima. Rompendo essa máxima, eu acredito que ele pega a força para ir lá para cima. Legal. Aí eu tenho aqui, ó, média exponencial de 21 períodos e média. Essa média é uma média melhorada, tá? Ela colore aí de acordo com a tendência. Ó. É uma média exponencial de 9 períodos. Essa média você encontra aqui embaixo, ó, tem uma opção chamada mercado. Se você clicar aqui, você vai encontrar vários indicadores para você baixar. Então, você entra ali no mercado e você digita o nome dessa média aqui, ó. Who Moving Average, tá? E aí você vai configurar com a média de 9. Aí ela vai pintar a média quando o preço estiver abaixo da média de 9 e vai pintar de verde quando o preço estiver acima da média de 9. Legal. As melhores entradas são quando ocorre o cruzamento da média. Olha aqui, ó. Ó, as melhores entradas são quando ocorre o cruzamento. Ó. Entrada na compra, ó, entrada na venda. E aqui aconteceu a mesma coisa, tá? Aconteceu o cruzamento das médias aqui, ó, numa região de suporte importante, mais um motivo para eu pensar na compra. E o RSI me ajuda no quê? O RSI me ajuda a enxergar região sobrecomprada e região sobrevendida aqui, por exemplo, tá? Para isso que eu uso o RSI. As melhores entradas, você casando o que você está vendo aqui no gráfico com as médias, é você entrar quando o RSI está bem sobrevendido, como aqui, por exemplo, ó, sobrevendido aqui. E aqui ele já está dando sobrecompra, tá? Ó, rompendo a máxima anterior aqui. Vamos ver agora
o quanto ele vai voltar aqui para essa região para fazer uma correção, né? Um pullback ou não, pode ser que ele vá embora direto. E aí vamos observando, ó, rompendo a máxima anterior. Aqui eu também tenho uma região de resistência importante, que é na altura do 140,402. Ó, vamos diminuir o zoom aqui para você olhar, ó, que é nessa máxima aqui, ó. Opa, não é nessa. Lá em cima já tá. Ó, então vamos lá ver, 140,402. Nossa, tá bem lá atrás. Às vezes você tem que levar o gráfico lá para trás para você enxergar essas regiões, tá? Ó, 140,402 é nessa região aqui, ó, onde eu tenho uma máxima aqui. Aqui também eu tenho uma região importante, ó, no 141,168, que é um fundinho importante aqui. Às vezes você precisa fazer isso, tá? Para ver essas regiões. Olha lá, rompeu. Aqui, você tem que tomar cuidado com a leitura do RSI, porque você pode olhar aqui para o RSI e pode pensar. Então tem que tomar bastante cuidado. Você tem que ler o RSI e também ler o que está acontecendo no gráfico. Se isso aqui te confunde, tira o RSI e usa só as médias móveis, tá? Ó, vamos lá no gráfico limpo. Ó, no gráfico limpo ele pode voltar, né? Ele rompeu a máxima aqui, ó, ele pode voltar. O máximo que eu espero que ele volte é até 50% da vela anterior, ou ele pode só tocar aqui nessa região de resistência, que pode atuar como suporte e de repente continuar subindo, tá? Vamos voltar lá para o gráfico com as médias. Olha lá. Outra coisa também que você pode conduzir o trade é você se deixar conduzir pela média de 9 períodos, tá? Enquanto o preço estiver acima da média de 9 períodos, você permanece na operação. Se o preço passar para baixo da média de 9 períodos, aí a gente já pode ter um cenário inverso, né? A gente pode ter o preço fazendo cenário de venda, tá? E aí, para se proteger, você pode ir subindo seu stop, ó. Sobe o stop, vai protegendo a operação. Deixa o trade rolar ou não, né? Aí é manejo de trade de cada um, ok? Bom, fiz todas as explicações aqui, mostrei para você como é que se enxerga no gráfico limpo e mostrei para você como é que você pode ter um pouco mais de facilidade em operar utilizando médias móveis e o RSI, tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou dar uma pausa aqui nesse vídeo, vou deixar o trade rolando, vou deixar o meu stop aqui mesmo, ó, no 4,56, um pouquinho abaixo da média de 9 períodos. E quando o preço, né, se aproximar lá da minha saída, no alvo final, ou aqui do stop de proteção, eu volto e mostro o vídeo para você, tá? Senão vai ficar um vídeo muito extenso, muito comprido, ok? Então, até já. Ops, voltando aqui, deixa eu mostrar para você também como é que você pode administrar essa operação, tá? Você está vendo o RSI sobrecomprado aqui e não está acreditando muito que essa operação vá até lá em cima, né? O que você pode fazer? Você pode desfazer de alguns lotes, tá? Ó, ele já bateu 3 vezes aqui no 200 e não passou. O que eu vou fazer? Ó, eu vou clicar aqui na saída, aqui no stop. Ó,
Clico 2 vezes, é que ele abriu na outra janela, ó. Aí ele vai abrir essa tela aqui para mim. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, execução de mercado e vou me desfazer de 0.04. Vou ficar com 0.01 para ver se ele vai buscar o 100, 140 e 500, tá? Então, deixa ele bater de novo ali no 200, que eu vou me livrar de 0.04, tá? Vamos ver se ele vai. Agora ele tá dando uma enxugada maior. Ele bateu 3 vezes no 200 e tá retraindo. Então, ele tá sentindo bastante resistência em passar pelo 200 aqui, ó, tá? Tem que administrar, tá? Tem que administrar. Você vê que o negócio tá meio encalacrado, como eu gosto de dizer. Vai administrando seu trade, tá? O ideal é você sempre sair das suas operações no positivo. Olha lá, já bateu 200, ó. Vamos lá, dá mais uma enxugadinha, uma puxada para cima. 190. Ó, bateu 210, 218. Ó. Pronto, eu vou me livrar de 0.04, tá? E vou deixar 0.01 para ele buscar o 500. Pronto, ó, tava dando mais ou menos 19 dólares. Eu vendi 0.04. Ó, essa vendinha de 0.04, ó, tá vendo, ó? 0.04 de 0.05 deu 15 dólares, tá? 15,40. Agora vamos ver se ele vai lá, ó. O único problema de você fazer parcial é que você limita o ganho, né? Ó, lá deu 15,40 com 0.04. Se ele atingir aqui o 140,5, que é o alvo, ó, com 0.01, ele vai dar 6 dólares e 36. Então, eu limitei o meu ganho aí em 10 dólares, tá? Porque se eu fechasse aqui em cima com 0.05, dariam 31 dólares. Como eu fiz uma parcial, lá deu 15, né? Ó, e aqui vai dar 6, vai dar 21 dólares, tá? O único problema de fazer parcial é isso, que você acaba limitando o ganho, tá? Aí é opcional, é como eu falei, você tem que gerenciar o seu trade da maneira que melhor te convém, tá? Da maneira que você se sente mais seguro, tá? Ó, eu já posso puxar o meu stop aqui, ó, para a mínima dessa vela. Se ele voltar aqui, ele me dá 2 dólares e 13. E se ele for lá no meu alvo final, ele vai me dar mais 6,36. Com 15,40 vai dar 21 dólares, tá? 22, né? 15,41. 15,41 mais 6,36. 21 dólares e 77 centavos, tá? Isso porque eu executei uma parcial. Ok? Então eu te pergunto, qual é a sua meta diária? Principalmente você que é pequeno, que é iniciante, porque todos os vídeos que eu coloco aqui no canal são pensando no iniciante, né? Tem gente até que pensa que eu não ganho dinheiro, que eu só fico mostrando como é que é. Ah, o pessoal fala assim que eu ensino a ganhar migalhas. Mas não é bem assim, tá? Na verdade, quando eu faço os vídeos, eu tô pensando no vídeo pro canal, porque o canal é voltado para o iniciante, então eu pego leve, tá? Mas eu opero outras contas, às vezes a mesma entrada que eu tô fazendo aqui para mostrar no canal, eu tô fazendo
numa outra conta, né? Eu tenho segunda tela, enfim. A ideia aqui é que você, iniciante, comece fazendo a coisa certa, que é começar ganhando de pouquinho em pouquinho, e à medida que você for se aperfeiçoando, se sentindo mais seguro, aos poucos, de maneira gradativa, você vai aumentando o número de lotes que você vai trabalhar, e aí almejando metas maiores, tá? Então, sua meta é quanto? Você que é pequenininho, você quer pegar 10 dólares por dia? 15 dólares? 20 dólares? Tá aí, ó. Você precisa ser paciente, você precisa ter um setup, né? Um checklist que te auxilie nas suas entradas, que confirme as suas entradas, que façam com que você faça as entradas mais certeiras possíveis. Depois desse setup do checklist, você precisa ter um plano de trade, né? Saber quanto você pode ganhar, quanto você quer ganhar por dia, quanto você aceita perder para que ao longo do mês, né? Porque o que importa, você não tem que olhar para o hoje, você tem que olhar a longo prazo, né? Ah, vai dar 20 dólares aqui, beleza. A minha meta era 10, opa, dobrei. Legal. Minha meta era 10. Se eu tenho meta de 10, qual é a minha meta de perda? Ou é metade ou é o mesmo valor, né? Ou eu faço 1 para 1 ou eu faço 2 para 1. A ideia é que você siga um plano de trade, um gerenciamento de risco, e você pense a longo prazo. Todo dia você faz um pouquinho e o que vai importar mesmo é o fechamento no final do mês, tá? Então, se você tem uma meta de 10 dólares, tá aí, ó. Esperando o melhor momento, preço consolidado. Aqui eu tenho um spinning top, que é uma vela importante numa região de suporte. Spinning top é vela de reversão, mas também é vela de indecisão. Precisa saber observar onde ele aparece, o que ele quer dizer para a gente onde ele aparece. Então, aqui, ó, eu peguei exatamente o momento de explosão do preço, que seria após o rompimento da consolidação. Aí, usando as ferramentas que eu já mostrei para você, e aí é deixar o trade andar e ir administrando da melhor maneira possível. Às vezes, esse tipo de operação é muito melhor para você do que essa aqui, por exemplo. Ó. Eu opero bastante o S30 também, ó. Olha que loucura aqui o S30, ó. Ah, tem momentos importantes aqui? Tem momentos importantes. Olha aqui, ó. Ó, o preço numa região de suporte importante, ó, mostrado aqui pela linha laranja. Eu tenho uma LTA, eu tenho o RSI próximo da sobrevenda, ó. E aí eu tenho o preço passando para cima da média de 9 e olha que puxada boa que ele deu, ó. Ó. Quantos pontos? 42 pips com um lote de 0,10 dá o quê? 4 dólares e 20. Com a mesma margem que você utiliza para operar um lote de 0,10 no S30, é a mesma margem que você vai utilizar, que é mais ou menos 14 dólares, para operar com um lote de 0,05 no GBP-JPY. E aí você consegue, por exemplo, né, pegar uma movimentação maior no GBP-JPY. Ó. Olha quanto ele já andou, desde a minha entrada aqui. Ó. Ele andou os mesmos 40, mais agora, né? Lá andou 42 pips até começar a retrair, fazer pullback. Aqui, ó, ele já está dando 45 pips. Eu saí mais ou menos aqui, ó. Opa. Eu saí mais ou menos aqui. Tava dando quanto da minha entrada, ó? Da minha entrada até aqui, ó. Que deu... Ó, eu saí mais ou menos aqui, né, ó. Deu o quê? 40 pips com um lote de 0,05 me deu 15 dólares. Enquanto no S30, esses mesmos 45 pips, ó, me daria o quê? Com um lote de 0,10. Me daria 4 dólares e 20, 4 dólares e 10.
Às vezes é falta de pensar, porque se você olha para cá, para o S30, não estou falando que você não deve operar o S30, estou mostrando para você probabilidades menos estressantes, tá? Menos estressantes. Se você parar para pensar que você, com o mesmo tamanho de margem, buscando o mesmo número de pips, você consegue fazer o dobro do que você faria no S30, com menos estresse, com um movimento mais limpo, mais cadenciado, é muito melhor do que você ficar batendo cabeça aqui nesse zigue-zague doido aqui, né? Tudo bem que eu tô nos 5 minutos, né? Ó. Tô nos 5 minutos, beleza. Mas se você aumentar para 15 minutos, não tem muita diferença. É o mesmo zigue-zague, é o mesmo estresse. Ó. Agora o ideal é que ele rompa aqui, ó. Rompa essa região aqui para ir buscar, para fazer nova máxima lá em cima, ó. Às vezes é só falta de pensar mesmo, tá? Ó lá, o GBP-JPY e outra, né? Você pode até ter um objetivo maior, né? Aqui eu nem tô falando de quanto objetivo eu tenho no dia. Eu tô pegando o que o mercado tá me dando, entendeu? Manejando, administrando o meu trade da melhor maneira possível. Mas, de repente, se você tem uma meta de, eu quero 50 dólares no dia, o que você vai fazer? Você vai aumentar o tamanho do seu lote. Você aumenta o tamanho do seu lote, ó, você pegar uma velona dessa aqui, ó, nossa, você faz dinheiro para arrebentar. Aí, o que precisa fazer? Estudar, enxergar as probabilidades, fazer conta. É muito fácil eu chegar e falar para vocês aqui assim, você tem uma meta de 50 dólares, enche a mão aqui, ó, trabalha com um lote de 0,20. Legal, vai dar 50 dólares, até mais, dependendo do tanto que o preço andar a seu favor. Mas o que você tem que levar em consideração, que é mais importante do que o seu ganho? É você saber o tamanho da perda. Legal, essa operação aqui deu certo, me deu 42 pips, eu entrei com um lote de 0,05. Se eu tivesse entrado com um lote de 0,010 ao invés de 15 dólares, eu teria feito 30, legal. Mas o que você tem que pensar? Se o preço voltar contra você, até onde você aceita que o preço volte contra você? Aqui na minha entrada, ó, com um lote de 0,05, o meu stop estava aqui na mínima, estava dando 4 dólares e 80. Legal, um lote de 0,05. Se eu dobrar o lote, o meu stop já aumenta para 8 dólares e 80. Se eu triplicar, quase 13 dólares. Aí você tem que pensar, eu aceito tomar um stop de 13 dólares para ganhar 45? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Quando eu comecei a operar, eu só via isso. Quando eu comecei a estudar, na verdade, né? Eu só via as pessoas falando do ganho. Do ganho. Nada de gerenciamento de risco. Nada, absolutamente nada. E foi por isso que eu comecei no mercado perdendo, tanto na B3 quanto no Forex. E aí eu comecei a pensar, poxa, os caras ganham dinheiro, mas os caras só mostram o que dá certo e pouco se fala sobre gerenciamento de risco. Então, o que eu tenho que focar? Antes mesmo de saber quanto eu quero ganhar, eu tenho que saber o quanto eu posso perder. Porque isso vai fazer toda a diferença para você no fechamento do mês. Não adianta você entrar numa operação para ganhar, uma operação que pode te dar 10 dólares e você com um stop de 20. Sabe? E o preço voltar contra você e você ficar na esperança de que o preço não vá pegar o seu stop de 20, quando o seu alvo era só 10 de ganho. Tudo isso tem que ser avaliado, analisado. Antes de você entrar numa operação, primeira coisa, se eu for entrar aqui, onde tem que ficar o meu stop? O meu stop pode ficar na mínima da vela que originou a minha entrada, que foi o que eu fiz, que dava mais ou menos 4 dólares e 80, ou na mínima anterior. E aí você vai avaliar. Bom,
Aqui dá mais ou menos 4,80, aqui dá 6 dólares. Já começa, ó. Aqui dá 6 dólares, legal. Se ele romper aqui, não tem jeito, ele vem buscar aqui, ó. Ele vem buscar aqui. Então, você tem que limitar o seu stop aqui, ó. Olhando esse cenário, tá? Bom, poderia ficar aqui o dia inteiro falando só dessa operação, né? Mas eu tenho outras coisas para fazer e o vídeo vai ficar um pouco longo. Eu espero que você assista, né, esse vídeo na íntegra, porque tem muitas coisas aqui que vão te ajudar aí ao longo da sua caminhada. Não adianta você assistir o vídeo acelerado ou só ir para o resultado final, porque o que vai fazer diferença para você nos seus trades é você entender o porquê que eu fiz determinada coisa aqui no gráfico, por que eu tomei determinada atitude. Se você não ouvir com atenção tudo que eu te disser, alguma coisa vai passar em branco e aí você vai querer executar o que você viu executando aqui e não vai dar certo. Por quê? Porque você não prestou atenção na explicação e aí é óbvio que se você não domina o que está acontecendo no gráfico, a leitura do gráfico, alguma coisa vai dar errado, ok? Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo auxilie você de alguma maneira e se ele te auxiliou, dê um like, comente, compartilhe e até o próximo vídeo.